No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, estamos chegando para mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM, em 102,5 pela TV Guarulhos, Canal 3 e também pela internet, até às 8 da manhã, prestação de serviço. Você liga e participa na edição do Radar. Jornal O Estado de São Paulo destaca hoje, Janot busca apoio para evitar corte no orçamento. Vazamento de gás atinge litoral. Acidente provocou incêndio, nuvem de produtos químicos afeta Guarujá e Santos. E continua o fogo ainda pela manhã. Ato contra a tarifa em São Paulo termina em confusão, mais uma vez. Banco do Brasil deve liberar mais 10 bilhões para crédito agrícola. Ataque da Indonésia mata 7 pessoas. A ANS dá novo prazo à Unimed paulistano. Mais um ano. Meu Deus. Preço do aluguel cai pela primeira vez desde 2008. Também está sobrando imóvel para alugar, que não está fácil. Denúncia de corrupção cita até líder russo no esporte, isso, né? Copas do Mundo. Todos envolvidos. 7h04, a Folha de São Paulo. Menos tenso, o ato do movimento do passe livre acaba com o metrô vandalizado. Alckmin corta 6,9 bilhões do orçamento em São Paulo 2016. Até o metrô, que vai vir para Guarulhos, só Deus sabe quando. A agência antidoping cita filhos de chefe do atletismo em caso de extorsão. Suspeitas de fraude na Europa derrubam ações de montadoras. MST abre mão da cor vermelha ao ir a evento do PSDB. Galinhas da Angola recrutadas por condomínio no Morumbi, em São Paulo, para combater a infestação de escorpiões. As galinhas da Angola são melhores que as galinhas brasileiras. Elas atacam mais os escorpiões. Vamos aos destaques dos jornais locais. A Folha Metropolitana destaca hoje: ocupação de hotéis em 2015 é a pior em 5 anos. Se fosse só os hotéis que não estavam ocupados, não seria uma beleza. Prefeitura vai corrigir erro de digitação em carnês do IPTU com valores discrepantes. É o mínimo que se pode fazer, consertar o erro. Pesquisa aponta que o uso excessivo das redes sociais pode virar terror dos casais. Vai virar tudo pela internet no futuro, até o casamento, né? De repente, sem teto. A desocupação ocorrida ontem, acompanhada por você. Bom dia. Exatamente, Anônimo. Bom dia, Anônimo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Guarulhos. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação. Descaso da Prefeitura, esse é o Guarulhos hoje. Descaso da Prefeitura pode comprometer o viaduto da Dutra. É aquele buraco que tem no viaduto. É realmente situação bastante delicada lá, não é? O buraco está grande. Tá. Mais da metade da população da cidade paga tarifa mínima de água. Por mês, esses guarulhenses consomem, em média, por volta de 10 metros cúbicos, o que equivale a R$ 40,08. Consome quando tem, né, Arnaldo? Que geralmente... Não consome mais que não tem. Que não tem, exatamente. Reintegração na estrada do elenco deixa de mais de 1.000 pessoas desabrigadas. Ginásios públicos de esportes da cidade estão em total estado de abandono e degradação. Tomeuzão, João do Pulo e Pioravante Ervolina estão sem condições de uso. Ex-marido é suspeito de matar companheira carbonizada dentro da própria casa. E a Secretaria de Serviços Públicos, leia-se Eduardo Soutor, apresenta balanço das administrações regionais do município. Aparentemente... Balançou. 7-7, bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Arnaldo, bom dia, meu amigo Rodrigo Souza.
E a chuva ainda cai aqui na cidade de Guarulhos, deixando ainda muitas ruas enlameadas, vários pontos da cidade. E não conseguiram, a prefeitura não conseguiu acertar algumas situações aí e a população continua sofrendo muito, Arnone. É verdade. Então, tá. 7h08. Como é que foi a ocupação lá ontem? Rodrigo Souza. Bom dia, Arnone, bom dia, Guarulhos e Roberto Samuel. Bom, eu estive lá pela manhã, Arnone, a situação até aconteceu de uma forma bastante pacífica, né? Mesmo porque as cerca de 800 famílias que ocuparam o local em 2013, elas já tinham sido notificadas com uma certa antecedência e houve um acordo prévio aí com a Polícia Militar, com o Ministério Público, eles acabaram fazendo essa desocupação de uma forma bastante organizada. Ontem, quando a polícia chegou lá... Pacífica, organizada e pacífica. Ontem, quando a polícia chegou lá, apenas algumas famílias ainda estavam no local e foram orientadas a sair. Saíram, mas infelizmente uma situação bastante triste. Bastante triste. Para a gente que está lá na hora, que acompanha, não é fácil ver as pessoas perderem a sua casa. Eu só queria... Dos móveis também, porque... da forma que eles... Exatamente. Só que, Arnone, eu acho que a gente tem que ver por um outro lado. Então, eu acho que é hora do Ministério Público começar a dar uma olhadinha nessas ocupações aqui em Guarulhos, viu? Tem muita gente ganhando dinheiro aí com a desgraça dos outros. Tem muito sacana que ganha dinheiro em cima dos outros. E a decisão judicial dessa desocupação é sempre muito lenta. Muito morosa, muito demorada. Lembre-se mais uma vez o caso Pinheirinho. Exatamente. Eles deixam estruturar, deixam o filho arrumar a escola. Prefeitura entrar. Tem gente que paga imposto. Sim. Sabe, de repente o terreno não é... Né? Esse caso ontem lá, apesar de, eu acho que um dos problemas lá era a questão de ruas e tal, o resto tinha toda uma infraestrutura, água, luz, casas de alvenaria, casas boas, viu? Portões automáticos, portão daqui deve custar uns 10 mil lá, pelo menos alguns que eu vi. E ontem, infelizmente... Então, sempre tem algum espertinho, Arnone, que acaba ganhando dinheiro, dizendo, eu vou contratar um advogado, todo mundo ajuda um pouquinho por mês. Acaba mordendo, não sei o quê. E ainda acaba mordendo uma parte. E olha, e a prefeitura acaba gastando dinheiro porque ela entra com infraestrutura, porque existe toda uma pressão da população e até uma pressão política. Então tem muito neguinho ganhando dinheiro em cima da pessoa mais pobre. E tem também, Arnone, o esperto que acaba comprando aquele terreno e acaba revendendo. Ou então ele acaba ocupando um espaço público. Ou divide em dois, três terrenos. E acaba revendendo. Essa foto aqui é significativa do jornal hoje, na primeira página. Esses imóveis aqui de alvenaria que foram derrubados? Esses imóveis que seriam derrubados... Uma cidade, bicho. Não, já estava praticamente uma cidade já consolidada. Quando você fala em desapropriação, que as pessoas imaginam. Tem um monte de barraco, tem um monte de lugar lá, acampamento com plástico. Mas são alvenarias, negócio bem feito, portão automático. Essa casa especificamente funciona uma serralheria embaixo, Arnone. Eu até conversei ontem com um dos moradores, inclusive ele questionava exatamente isso. Por que nos deram toda a estrutura, nos ajudaram durante esse período, sabendo que um dia a gente ia sair? Tem iluminação pública, tem tudo. Ontem, para as máquinas trabalharem, foi necessário que uma equipe da Bandeirantes até fizesse o corte, desligasse a questão da energia. E conversando com alguns moradores, alguns chegaram a pagar 30 mil por terreno aí. Eu lamento, né, que tenha, principalmente em época de campanha, já tinha uns cidadãos, né, meio na cidade, exatamente, que estimula a invasão, que vende os terrenos que é dos outros, de quem paga a população. Lamentável você ver as construções, como é que a pessoa sofreu e quanto gastou para fazer a construção dessa. Às vezes dinheiro que trabalhou vários e vários anos pelo fundo de garantia, tirou. E essas pessoas... Põe luz, põe tudo, depois, mas aí não podia, vamos derrubar. E essas pessoas específicas que estão aí nesse momento são pessoas que você vê, pessoas humildes, pessoas de boa índole, Arnone, que simplesmente querem um local para morar. Mas acabam caindo aí no conto do vigário. Construíram um lugar para morar. Exatamente. Há quantos anos deve estar? Eu queria até corrigir, eu falei que a maioria das famílias tinha de 20 a 30 anos, não. Apenas acho que cerca de 8 ou 10 famílias moravam nesse lugar há aproximadamente 20 anos. A maioria das 800 famílias invadiram isso aqui em 2013. Invadiu ou comprou? É verdade, por essa ótica. Comprou em 2013 desses estelionatários. É curioso, Arnone, em 2013 eles compraram, em 2014 saiu a decisão de reintegração. E infelizmente só foi cumprido, infelizmente porque você falou,
cria aquela expectativa que um dia pode ser resolvida a situação. É a mesma coisa você plantar uma árvore. Exato. Depois enraizou, você arrancar é complicado. Exatamente. Aliás, onde eu fiz o questionamento para o Rodrigo, pelo seguinte, Arnone, parte dessa área, antes de 2013, ela tinha muitas árvores. E alguns donos de terreno, às vezes até se utilizam de ocupadores para derrubar as árvores. E aí depois eles simplesmente entram na justiça. Por isso que quando o Rodrigo fala para o MP dar uma olhada com mais carinho, é importante, porque existem malandragem de todos os lados. Inclusive, não estou dizendo que é esse caso, mas já vi casos em Guarulhos em que o dono até incentiva faz vistas grossas para essa ocupação, e depois que toda a mata é derrubada, ele entra na justiça, recupera e acaba vendendo o terreno forma. Eu tenho dó dos moradores do local, que são retirados dessa maneira, porque deixaram ele chegar lá todo esse tempo. E de alguns policiais, vejo uma foto de um policial hoje na capa da Folha Metropolitana, o cara está indignado, né? Está atendendo aí. Você saber que vai derrubar, o cara pensa, o policial que está lá também sabe quanto custa, quanto é o sofrimento, mas é obrigado a cumprir ordem. Até eu tive ontem contato com um oficial de justiça, Arnone, que deve acompanhar esse caso de desocupação, e você via realmente uma certa, digamos assim, tristeza quando ele tinha que notificar os moradores que eles teriam que, infelizmente, deixar as suas casas. Uma casa aqui, por exemplo, eu passei, tinha uma senhora grávida com uma criança de uns 3 ou 4 anos. Realmente uma situação muito triste, e que, como eu falei, tem que ser repensado. Eu acho que esse tipo de situação tem que ser, deixar que ela não aconteça. O Ministério Público, eu acho que dá uma olhadinha nesses grupos, que há alguns grupos aqui organizados em Guarulhos. Segundo eu falei com os moradores ontem em off, Arnone, há áreas da cidade. O grupo X pega uma área na Zona Norte, outro grupo trabalha apenas na Zona Sul. Eles loteiam a cidade em grupo. Exatamente. Loteiam a cidade em grupo. Lamentavelmente. Muito triste. 7h14. Um segundinho e nós voltamos já. Isso. Sabe aquele... O Dailton Martins. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas, ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br.
7h17, estamos de volta aqui na edição do Radar. Rodrigo, comentava eu com o Roberto Samuel quando você foi tomar um cafezinho ali, no intervalo, que ontem eu me aventurei e fui até a NET. Queria aumentar meu pacote. Se muniu de muita paciência. Não, você não pode fazer nada. Não, porque assim, se você for cliente antigo, sempre fiel, paga em dia tudo direitinho, você não pode mexer em nada, senão vai dobrar seu preço. Você é castigado. Isso que é a política das empresas, das TVs a cabo no Brasil. Se você é cliente, eu sou cliente antigo, a 90 e poucos reais, eu queria mais um ponto. HD não, você só pode levar, que é comum espetar o fiozinho. Mas por que eu não posso? Porque o contrato do senhor é antigo. Pô, então eu sou castigado porque. Mas é política da empresa. Olha, eu por sair sai. Sabe, nunca vi coisa igual, bicho. É que todas são meio iguais, sabe? Então não adianta você sair também. Eu também sou um cliente antigo desde o tempo da Big. Eu também sou cria da Big, Ave Maria. Aí eu tenho 10 megas, que era o top da época, 10 megas de internet. Eu também. Pô, hoje em dia o mínimo deles é 15. Eu falei assim, os novos ganham 30. Eu falei, vamos atualizar, meu pai. Não pode mexer, porque vai não sei o quê. Então, vocês estão castigando, o pessoal da NET castiga o cliente antigo, o cliente fiel. E os novatos. Eles não querem, eles não querem mais. Mas lembrando que aqui em São Paulo, há uma lei do deputado estadual Alencar Santana que exatamente corrige esse tipo de situação. Ele dá aos clientes antigos, falta exatamente a sanção dessa lei. Ele permite exatamente aos clientes antigos poderem usufruir dos mesmos benefícios. Porque eles usam muito essas promoções hoje, né? O cliente novo ganha um par de sapato, um conga velho, um vidrinho de perfume. O cliente antigo, que está lá há 200 anos, o senhor não pode nem mexer o pé que sai fora do túmulo. O senhor não tem direito a nada. Eu nunca vi isso. É o fim da picada, né? Mas essas empresas aí, essas redes que controlam telefonia e internet, infelizmente, outra... Não sei se a máfia seria a palavra correta. Eles mandam e desmandam no nosso país e ninguém faz nada, né? Infelizmente. Saudade da Big, hein? Eu confundia com o Big, mas era bom. Fala. O Rodrigo quer comentar sobre nós estamos falando sobre essa chuva, né? Talvez ele quer mesmo. Com certeza. O Roberto falou sobre a questão das chuvas e eu tenho acompanhado aí, rodando bastante a cidade, e eu tenho ido a alguns pontos aí que realmente estão críticos. E a Folha traz uma matéria hoje falando sobre uma via ali no Recreio São Jorge, que é a Avenida Silvestre Pires de Freitas. Essa via, eu passo lá com frequência, eu moro na região, eu tenho muito contato com os moradores, realmente está trazendo muito transtorno mesmo, tá? Complicação, né? E, aliás, para você, até aqui a foto, você lembra, aquela que eu falei outro dia, que fica ao lado do Rodoanel, Arnone. Aqui, buracos, falta de iluminação, um córrego praticamente transbordando. Que é a chamada Cachoeira da Macumba. Cachoeira da Macumba, ali na Estrada dos Veículos. Eu moro ali nas imediações, Arnone. Próximo. E na reportagem, o que os moradores têm reclamado desses dias de chuva? Parou de passar o ônibus. Os trabalhadores não passam mais, porque não há condições. Aí já não vamos criticar os donos de ônibus não, viu? Mas porque não há condições mesmo. As empresas também não vão trafegar, né? E curiosamente, aqui a reportagem questionou a prefeitura mandou aquelas notas protocolares, que a linha de ônibus retomou seu itinerário normal, e eu quero falar aqui que isso aqui é uma verdade, não retomou. Ontem à noite eu conversei com alguns moradores, as pessoas ainda estão tendo que andar num espaço grande para tomarem os ônibus para irem trabalhar. Gente, isso aqui está perigoso. Isso aqui, num espaço de 5 dias no final do ano, foram 6 assaltos à mão armada. Vai morrer gente aqui. A prefeitura tem que tomar uma solução, não é? Os assaltos são provocados porque não consegue andar. Aqui você não consegue, simplesmente você não consegue andar. Tem que passar na velocidade. Exatamente. O que as pessoas, os ladrões, estão fazendo, Arnone? Eles quebraram todas as lâmpadas aqui. São cerca de 12 ou 13 postes, se eu não me engano. Todas as lâmpadas estão quebradas. Depois das 8 horas da noite, as pessoas, o que estão fazendo agora? Passando em grupo. Comboio. Junto 4, 5 pessoas para passar, porque podia combinar com a polícia militar. Exatamente, de repente para escoltar, como eles fazem aqui na descida da serra. Tem passar de hora em hora. Exatamente. De hora em hora você ficava tudo num ponto de ônibus, aí a viatura da polícia vinha. Operação descida. E essa situação aqui, o que acontece que está mais complicado aqui, é porque aqui a prefeitura joga para o Rodoanel joga para a prefeitura.
E eu questionei... O que o Rodoanel tem a ver com isso? Então, segundo a prefeitura, algumas notas não oficiais que eu consegui, foi feito um acordo com o Rodoanel, que como há muitos caminhões que trafegam nessa estrada, caminhões que trabalham na obra... Vamos fazer aqui com a Monteiro Lobato, também quando para a ultra, passa todo mundo por dentro, arrebenta tudo. Seria um acordo. Eu estou cobrando o Rodoanel já há uma semana, exatamente para saber se realmente se há esse acordo e se há quem assinou, quem foi o responsável, que é um absurdo. Isso aqui é uma quem via foi o irresponsável, quem não assinou. Exatamente, pode os ser moradores de Guarulhos que pagam os tributos. Exatamente. Tributo 2.900. Você assustou muito, não? Aumentou de 2,5 para 2.900. No seu caso foi, depois a gente vai até trabalhar, porque parece que teve umas pessoas aí que estão sofrendo. 30, 40 mil. Vão ter que vender a casa, pelo jeito. Mas a prefeitura já anuncia hoje que vai... Erro de fazer o mínimo, né? Consertar o erro da impressão. Porque uma casa que tinha 60 metros, se a pessoa digita 4.000 metros e 700, aliás, 4.000 metros e 700, eu acho que é a mansão da Playboy que está à venda nos Estados Unidos, né? Eu acredito. Mas vamos seguir. Uma casa cheia de pecado. Não compra não. Eu também ia comprar, mas aí eu vi o que eu vi que eles faziam lá dentro. Me contaram, né? Porque eu nunca vi. Bom, mas aí, finalizando, gente, eu estou falando especificamente dessa via, que é uma via que eu tenho mais acesso, mas Guarulhos a gente sabe que está um verdadeiro queijo suíço. E as chuvas agora? As chuvas. Noni, uma outra coisa até que eu queria falar é com relação a isso. A prefeitura tem uma desculpa já clássica que estamos em período de chuva. Só que é o seguinte, o ano tem 12 meses. E o período de chuva, ele é de 4 a 5 meses no máximo. Esse foi bem curtinho. Ou seja, dá para se fazer algumas coisas fora do período de chuva. O que você está olhando? Tem uma foto na Folha Metropolitana do estado do Flamengo. A cor do Flamengo não é vermelha e preta? Tá meio rosa aqui, não tá? Meio não, tá inteiro rosa. Um placar aqui, Estádio Antônio Soares de Oliveira, Flamengo 4, visitante 1. Eu achei meio estranho, inclusive a legenda, estava conversando com o Rodrigo, ficou um tanto quanto confusa, né? Não, essa era aquela foto misteriosa. Sempre da página Blue, né? Totalmente, torcedor do Flamenguinho comemora, solitário, vitória em casa. Em São José, deu Palmeiras 4-1. Não, é que eles jogaram. Eu acho que ele quis fazer um jogo de palavra com o placar, né? Não, ele quis falar com o menino na solitária, tá mais casa, cor-de-rosa. É o seguinte, é que ele ganhou aqui de 4-1, passou para a fase seguinte. Aí trombou com o glorioso Palmeiras, que não ganhava de ninguém, e perdeu de 4 também. Muito terrível. Noni, a Secretaria de Educação do Estado diz que irá repor todos os equipamentos furtados e realizará o conserto do sistema de segurança da escola Conselheiro aqui da região central da cidade. O colégio foi alvo de 2 ações criminosas nesse ano, após a desocupação do movimento contrário à reorganização das escolas em ciclos. Segundo a direção da escola, os prejuízos causados pelos roubos já chegam à casa dos R$100 mil. É uma pancada, hein? Em nota, a Diretoria Regional de Ensino de Guarulhos lamentou as ações de furto e destruições registradas na instituição de ensino. Agora, esses furtos e esse estrago que fizeram no conselheiro não são os alunos que estavam... Não, no começo houve algumas mas por muito pouco. Mas depois disso houve algumas ações de vândalos. No começo também o que houve eram vândalos infiltrados. Porque o estudante não acredita que vai lá fazer isso. Não vai, Noni. Na época eu cheguei a percorrer as principais escolas aqui de Guarulhos e no Conselheiro me chamou bastante atenção que quem na época da ocupação cuidava da portão, quem delimitava quem entrava e saía era... não eram os alunos, digamos que eram seguranças de alguns sindicatos da cidade. Me chamou bastante atenção isso. O maior quando chegando no eleitoral, que nem ontem, mais uma vez, né, a manifestação do pessoal, depois tem os infiltrados que acabam quebrando. É ano político. Ano político. Político. Aí quando o governo é PT, o pessoal do PMDB, do PSDB, não, PT, o PMDB não faz isso. Não. Os outros partidos querem quebrar. Quando o outro é PSDB, quer quebrar. Quando é PT, sabe? Ano político é uma desgraça. Quem paga o pato somos nós, trouxas, o povo, né? E paga literalmente, com paga dinheiro. Literalmente, com dinheiro e com voto. Reelegendo ou elegendo, e assim vai. O preço da gasolina tal que está hoje, a culpa é de você, hein?
E quem mandou chegar essa gasolina, né? Manda chegar essa gasolina. E essas ocupações que aconteceram aí, Arnone, pelo menos do meu ponto de vista, mostrou um pouco a falta de desorganização dos estudantes, que acabaram se deixando influenciar por grupos políticos Um jovem, o Rodrigo, um jovem. Aí chega um barbudo velho lá, fala que é bom fazer aquilo, vou te ajudar a revolucionar o mundo. E infelizmente eles acreditam. Eu lembro, na época de 64, 68, um jovenzinho, eu sonhava em sair de casa. Você sempre achava que sair de casa era pegar a mochila era e ir solução, embora. exatamente. Não, é assumir o supermercado lá na frente. Exato, os pagar compromissos bem juntos. Lógico que é, porque é só, não, amor, vamos morar junto, vamos viver de amor? Ah, sim, vai. Vai para ver o estrago. Fala, Samu. Olha, mais da metade dos moradores de Guarulhos paga a tarifa mínima de água. Não tem água. Exatamente. Você quer que pague o quê? Mais... E eu queria destacar isso aqui, mais da metade paga atualmente a tarifa de R$ 40,08, de acordo com o SAI. Estava conversando ontem com alguns moradores, viu, Rodrigo, lá do Recreio São Jorge, da parte mais alta. Naquela região teria que ser 2 dias sem água ou 1 dia com água. Só que em algumas partes chegam a ficar 5 dias sem água. E aí é uma reclamação geral. Na região mais baixa, ali próximo do Jardim Paraíso, Jardim Acácio, é 2 dias sem água. E na verdade fica apenas 6 ou 12 horas com água, no máximo 12 horas. Assim, veja a situação, tá? Vamos ver o outro lado da moeda, a situação do SAI hoje. Boa parte da água tem que vir da Sabesp. A Sabesp fecha a torneira, diminui porque tem que fazer a economia, porque todo mundo viu a situação que estava as represas. O SAI vende menos porque não tem pão para vender, né? As pessoas tentam gastar menos porque sabem que o preço é uma cacetada. E isso já é uma prova. Aí você diminui o rendimento, o faturamento do SAI violentamente, com contas para pagar, com dívida. É uma situação complicada, né? É uma situação triste. Complicada e os dois lados acabam perdendo, né, Arnone? Porque o SAI, a gente sabe que aproximadamente mais de 80% da água ele tem que comprar da Sabesp, ele tem que fazer esse repasse para a Sabesp. Não está pagando. Não está pagando. Ou seja, nessa situação ele vai se complicar mais, porque como a gente tem falado aqui com uma frequência, as pessoas não estão conseguindo pagar as contas da água. Exatamente. Por incrível que pareça. A luz estão fazendo refinanciamento. As pessoas não estão conseguindo pagar as coisas básicas. A coisa até é brava. Ou seja, infelizmente a gente sabe que a tendência é que piora vendendo em promoção, pagar em 3 vezes. Mas só com relação ao que o Roberto falou, realmente a gente sabe que está tendo sim essa falta d'água com mais frequência do que está sendo anunciado. Ontem, por exemplo, Roberto, a água ela chegou na região por volta de umas 6h30, 7 horas, e às 4 horas da tarde já não tinha mais. Tá vendo? Água na torneira. Na torneira. Porque na rua chega toda hora. O que acontece, o que acontece é que, na realidade, às vezes, a maioria das famílias trabalham durante os dias. Exato. E que seria hora de lavar uma roupa e tal, colocar as coisas em ordem. Mas também é necessário ter caixa d'água. Exatamente, que eu falaria. Não é só esperar, eu não tenho caixa d'água. Agora que chega a água, eu corro para lavar a roupa, as pessoas têm que pensar nisso. Faça uma economiazinha. Na padaria, hoje, eu vi uns 6, 7 balde, esses que a gente reutiliza, né? Um vem com manteiga, outro com aqueles baldão grande. Eu estou enchendo água, sei o que, vamos guardar água, não tem água para lavar os copos. Sim. Aliás, Roberto Hernani, o pessoal daqui tem dificuldade, mas eu orientaria quem mora na região do Bom Sucesso, ali tem um céu que estão construindo, né? Eu passei lá outro dia, se não me engano, na terça-feira, as piscinas do céu estão lotadas, viu? A água está um pouco suja. Meu povo está lá. Está um pouco suja e tal, está turva. A água não está, não. Tem que custa uma nota para tratar essas piscinas. Então, pega a despesa de tratamento de piscina dos céus, que você vai ver que custa uma nota. Aquela água tem que estar impecável. Eu acredito, então, que a equipe não tinha passado lá ainda, porque estava um pouco turva a água. Eles passam cada 6 meses. Bom, e apesar de toda essa falta de água aqui, nós temos um bom sinal ali no Cantareira, né? Que sobe pelo 42º dia consecutivo. Não pode falar isso. São 42 dias. Você começa a falar isso, não, todo mundo dava a torneira. Não, calma, tem que explicar. Ela chegou no 0-0 no final do ano. Então, agora que começou a encher, devemos estar em 3 ou 4% apenas do reservatório útil
do Cantareiro. Então tem que continuar economizando, mesmo porque, como nós já dissemos aqui, não dá para gastar muito, porque a água não chega toda hora aqui nas torneiras de Guarulhos. Agora, sabe uma coisa também que me chamou a atenção ontem? O pessoal no Rio é ingrato, né? Por quê? No Rio de Janeiro. Não anda reclamando que não tem medicamento nos hospitais, na crise de saúde. Ontem eu estava vendo o treinamento da seleção brasileira, de da polo americana, aquático, da americana, da brasileira, no ginásio de ginástica olímpica. Rapaz, que coisa de primeiro mundo. E a turma reclamando da saúde no Rio. Oh, meu Deus, nós fizemos um ginásio maravilhoso. Não é um só, né? Já falei do basquete, agora da ginástica. Negócio de primeiro mundo, equipamento de primeiro mundo. E o pessoal reclamando que não tem médico, não tem remédio. Ah, gente, e o ginásio? E os jogos que aí estão? Um legado para a cidade, né? Um legado. Legado de uma dívida que ela... Você viu a Copa do Mundo, o legado, né? As arenas que nós fizemos, não tinha que fazer tanta arena. Sinceramente. Rapaz, em Brasília o público máximo em decisão de campeonato é 1.100 pessoas, foi uma vez que explodiu de público. Assim. Eles fizeram um estádio para 70 mil. Rapaz. Além do estado ser um absurdo, quando foi falando, ninguém acredita. Chega a FIFA aqui e diz o seguinte: no Brasil é proibido vender cerveja nos estádios. Então agora vocês têm que deixar. E deixaram. Deixa. Mas também a FIFA a FIFA tem um monte de ladrão, mas também não falou assim, vocês têm que cobrar 3 vezes o estádio. Não falou isso. Não. Vocês fazem estádio bonito, mas não precisa cobrar. Gente, né? como fomos... isso foi pior. O pessoal da esquerda sempre falava assim, a coisa mais vergonhosa é quando um presidente do Brasil beijou a mão de um presidente americano. Todo mundo sempre fala isso. E os estádios fizeram muito pior, meu amigo. Roberto, eu acho que o pior naquela época foi aquele corrupto do Valkyrie que falou que deveria dar um... Agora foi... mas você vê que situação a gente estava, né? Mas devia mesmo ter dado um chute no traseiro. Para eles aprenderem que não deviam fazer aquilo. Não é? Como deveriam agora também na Olimpíada. Mas essa questão da Olimpíada... Até o prefeito do Rio está com o pé quebrado, ele foi numa cadeira de rodas, junto com os cadeirantes que também participaram. Mas ele quebrou a perna, o governador? Não leve torção. Uma torçãozinha. Mas ele foi no sistema de saúde, não. Rico quebra, pobre enverga. Pobre não quebra. Pobre e diz o seguinte, e ele foi no sistema lá, no hospital lá do Rio de Janeiro? Não foi. Não. Porque ia aumentar mais ainda o trabalho. Ele falou, eu não vou lá, porque tem muita gente querendo médico. Aí chego eu lá também querendo médico. Vou fazer o seguinte, eu vou pro ginásio. Gente, porque lá dentro daquele ginásio, Samuel, deve ter mais médico que tem no hospital para a rede pública. Pode ser. Pode ter certeza. Essas Olimpíadas no Brasil, Arnone, desde o início, é igual a Copa do Mundo, né, gente? Ninguém é contra. Eu acho que o esporte é viável, mas é contra ser aqui, porque na época, você lembra, que cidades que têm estrutura já não quiseram fazer, porque sabe que é deficitário. Isso vai deixar problemas posteriores. Olha só que coisa interessante, Arnone. A seleção olímpica de polo aquático, ela teria que viajar essa semana para fazer o treinamento, fazer aquele intercâmbio que sempre faz. Não vai porque não tem dinheiro. Nos Estados Unidos. Então. O país que vai sediar a Olimpíada não pode pagar passagem para uma delegação de 20 pessoas e até os Estados Unidos. Olha, esse é o caso de 20 pessoas, mas tem esportes individuais, o cara deixa de competir porque nenhuma passagem vai. Não tem. Aliás... Agora, para pôr tijolo lá, Pedro... Aliás... Quantos tijolos você calcula que vai aqui? 5 mil. Vamos comprar uns 70 mil, porque pode quebrar o muro no transporte, na hora de pôr. 7h36, cadê ela? A dama da manhã. Voltamos já. Estúdio de Beleza by Jorge, o endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Agora em novo endereço, Rua Renato de Andrade Maia, 574, em frente ao Senai. Estúdio de Beleza by Jorge, telefone 2461-2255. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152.
Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sempre em busca de novas soluções para seus associados, a ACE Guarulhos inicia a operação do AC Celular, serviço de telefonia móvel que promete reduzir custos dos filiados. Agende já a visita de um consultor e saiba mais sobre este novo produto. Informações 2137-9333. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. 7h38, 7h38. Hoje é sexta-feira, né? É isso, Gabriel? Hoje é sexta. Sexta-feira é bom, né? 15 de janeiro, hein? Ah, Metade de janeiro já, hein? já é metade. Daqui 2 dias é 171, né? É. 17 de Mas janeiro. então fala, filho. Pois é, bom dia a Bom todos, dia. bom dia Arnone, bom dia Rodrigo. Primeira coisa que a gente faz quando chega assim é bom dia. Me desculpe, costume lá, né, do interior. É, costume interior, vai acertar a mão. Você costumou? Uai, só. Carlinhos, você costumou aqui? Costumou. Tem que devolver já. Pois é, nós estamos aqui com um exemplar do jornal Ótimo, o qual o nosso Rodrigo Souza faz parte, né? E tem uma matéria aqui do Rodrigo Souza falando sobre os temporais na cidade que levam risco a 51 áreas. Guarulhos tem ao menos 51 áreas vulneráveis nesse período de temporais de verão, segundo a coordenadora da Defesa Civil, a Margarete Martins. Isso fora os pontos que não são monitorados pelo órgão. Neste início de ano, até o dia 13, o órgão realizou 86 atendimentos. Em 2015 foram 2.372 suportes, a maioria em comunidades carentes. E destacando aqui também, Rodrigo, a Vila Ani e Santa Emília são pontos críticos. Entre os pontos mais críticos em Guarulhos está a Vila Ani, onde há dezenas de famílias em situação de risco. Já no Jardim Santa Emília também existe um monitoramento frequente por técnicos do órgão desde os primeiros sinais de desmoronamento que começaram em 2011. Não, Rodrigo? Exatamente, Vigílio. Eu conversei com a Margarete, que é a coordenadora da Defesa Civil, conversei com ela no final da semana passada, e ela me destacou aí que eles monitoram 51 áreas de risco, são áreas que podem trazer problemas aí para moradores na cidade. Eu lembro que vocês falaram aqui no início da semana que a Defesa Civil apresentou um estudo que tinha 12 pontos, mas seriam 12 pontos de alagamento. Nesse caso, são áreas de risco, que podem trazer desmoronamento, várias situações. E realmente a questão da Vilania é uma questão bastante complicada, que são moradores ali nas margens do Tietê, moradores realmente em situação muito delicada. Essas pessoas, aliás, Arnone, olha só que coisa interessante, eles vão ser realocados para um conjunto de apartamentos que está sendo feito aí no Lavras. Só que a Margarida falou que eles não querem ir. Não aceito, não aceito. Eu sei, mas eu vejo. Aqui na Rádio Sul também é a mesma Não coisa. aceito, exatamente. Porque ele está estruturado ali, as crianças estão na escola. Eu prefiro morando num barraco aqui do que ir para minha casa lá e ter o transporte. Exatamente. E chamou a atenção essa questão, uma questão ali no Santa Emília, que é um muro que está prestes a desabar. E eu estive lá também a semana, 3 famílias já tiveram que ser removidas do local. Existe mais ou menos umas 6 ou 8 casas em constante risco. Nesse caso, a situação é bastante crítica, que segundo alguns moradores lá, eles apenas são orientados que correm risco. É na Martins Júnior? Não, é uma travessa da Martins Júnior. E Arnone, acho que isso que me chamou a atenção. Os moradores falaram que são orientados. O prefeito esteve lá no final do ano passado, prometeu que ia resolver. O prefeito é o Cardeman. Mas foi o Almeida na época. Não, que o Almeida estava de férias, o Cardeman assumiu temporariamente. Perfeito. Pois é, o Walter lá do Parque Santos Dumont está reclamando, ligou para cá, que não recebe o carnê do IPTU há mais de 3 anos. Sempre é obrigado a pagar através da segunda via. Ele disse que a área não é regular onde ele mora, né, lá na rua Rodolfo Fernandes. Ô Walter, eu ainda comentei aqui ontem que eu fui 3 vezes, já tinha ido 3 vezes na prefeitura, levado a escritura, o registro da casa. Eu chegava e falava, gente, antigamente aqui era 1.050, hoje é 1.100.
Correio chega ali, não vê o 1.100, devolve. Né? E outra coisa, tira o nome dessa mulher do imposto, mesmo que eu diga deixar de pagar, ela que vai ser protestada. Essa mulher já vendeu esse apartamento faz 20 anos, coitado. Ah, sim, senhor, agora o senhor tem razão, já marca tudo lá. E nunca chegava meu IPTU, nunca. Esse ano, para minha surpresa, levei um susto, mas chegou. O carnê veio. No nome da mulher. Mas veio. Mas veio. Quer dizer, 50% eu já resolvi. Se Deus quiser mais umas 4 idas lá, que eu vou começar a semana que vem agora, a gente consegue pro ano que vem, porque você só vai saber no ano que vem também, né? E eu espero que você não chegue a essa idade para resolver o seu problema. Feia coisa aqui, menino. Matusalém? Rapaz. O quê? O homem tem quantos anos? O homem mais velho do mundo aí, Vigílio, ele O homem teria 131 anos. Ah, é? Seu José Moura, não, José Souza, nasceu no Ceará, aí vive mesmo. E trabalhou como seringueiro no Acre. Né? É o teu que caiu aí, Rodrigo. E mora em Guarulhos, né? Hã? Mora em Guarulhos? Não. Não. Tem gente que pensa que a gente mente a idade, diz a filha de 30 anos. O aí tem 131 anos, rapaz. Nossa. Olha que beleza. Olha que beleza. Sabe que eu chego lá, Rodrigo? Matusalém? Não, também não quero chegar, só quero chegar até inaugurar o metrô de Guarulhos. Aí. É. Vamos pro comercial, nós voltamos já. 7h44. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. Sete e 46. Você conseguiu arrumar aí, filho? Consegui agora. Quebrou a alça do sutiã, mas arrumou. Certo, fala. Cadê o X9 aí? Está viajando. Olha, Arnone, a Secretaria de Serviços Públicos de Guarulhos divulgou um balanço das atividades desenvolvidas em 2015 pelas administrações regionais, que são de sua responsabilidade. No último ano, 104 quilômetros de logradouros foram beneficiados com trabalhos de capina, roçagem e limpeza de córregos, rios, valas de drenagem, conservação e cascalhamento, construção e manutenção de passeios, entre outras ações de conservação, além da limpeza e manutenção de 3.332 bocas de lobo. No balanço constam ainda a remoção de 10.971 metros cúbicos de entulho. Para quem está vendo pela TV ou pela internet, tem uma foto aí dessa remoção. Olha como é que está o ponto de ônibus. Um lixo só. Esse ponto de ônibus. O povo sentado no meio do lixo. Olha que abandono que está isso. Isso aí quem recolhe é a Secretaria de Serviço Público, olha lá, do cestinho. O cestinho virou uma cesta mor.
E o lixo toma onde que é isso aí, Rodrigo? Esse ponto de ônibus, Arnone, fica na Avenida Juscelino Kubitschek, ali em frente ao supermercado Nagum. É um ponto de assim, uma movimentação forte o dia todo, não para. E realmente chamou a atenção, como você falou, as pessoas esperam o ônibus no meio do lixo. No meio do lixo. É claro, não vamos deixar de culpar a população que joga. Não, tudo bem, mas a população joga. Agora, tem 2 cestos de lixo, você está vendo lá? Um na ponta do lado do ponto, outro aqui. Cheios. Até a boca. Até a boca. A partir dali é onde não tem onde jogar mais, exatamente. No chão. Agora, tem muito mais no chão, dá mais uns 6 cestos. Ah, com certeza. E ali... Vamos repetir o endereço? Ali é a Avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao supermercado Nagum, ali na região dos Pimentas. E esse ponto específico me chamou muita atenção, porque ele estava pior, porque todos os outros pelos quais passei, a situação é bastante complicada. E não é só ali, não. A padaria não Rondon HP. Foi dali que surgiu nossa dúvida. Exatamente. Pode voltar. Conversando eu e o Rodrigo ali, nós chegamos a... Nós temos ali também um cestinho até a boca, né? Exatamente. A Secretaria de Serviço Público. Então, precisaram um balanço aí, foi obra. As fotos, sabe? Seria interessante. Esses balanços feitos em gabinete são um pouco complicados, né? Às vezes as pessoas não vão para a rua, confiam em números que chegam ou que, de repente, são analisados. O subordinado chega e vai dizer, chefe, limpei hoje, você senta a boca de goeira. Ele fala, nossa, você está produzindo, hein? Anota aí que vai para o relatório. Anota aí que vai para o relatório. Quem vai contestar, né? 10.971 metros cúbicos de entulho, madeira, rejeito. Mediram direitinho, tem 10.971 metros cúbicos. É verdade. 71. Foram meticulosos. Você estava enganado, Rodrigo. Você falou que era 10.972. De entulho, madeira, rejeito. Que é o rejeito? Terra, tudo que foi rejeitado. Provavelmente terra, capim e volumosos. Volumosos. Não, volumosos é terrível. Não é que você desenhou. Volumoso, entendeu? Esse aqui é o volumoso. Coisa linda. Vigílio, essa situação da Secretaria de Obras é interessante quando você passa próximo a alguns PEVs, aqueles pontos de entrega voluntária. A situação em alguns não é tão alarmante que os moradores acabam já deixando o material lá de fora, não cabe mais dentro do espaço. Eu já levei várias vezes. Lá de fora. O próprio rapaz lá fala. Deixa aí, porque não dá. Não entra não, que senão você atola dentro. Não vale a pena. Fala sobre o time do povo, Corinthians, depois de recusar uma proposta do Besiktas, acho que é isso, né? Besiktas, da Turquia. Ninguém sabe como é que é mesmo. E viajar com o Corinthians para a pré-temporada nos Estados Unidos, o goleiro Cássio pede paciência com a nova equipe, porque saíram 4 jogadores. Aquele goleiro que ia substituir ele, não é? Walter. O Walter é igualzinho ele, só o que acho que é um pouquinho coisa mais para direita, assim, mas é igualzinho. E pega bem também, né? Nunca vi, mas pega, uns 2, 3 joga bem. Olha, e na viagem até a Flórida, Arnone, a delegação do Corinthians levou um susto. Um raio passou muito perto de uma das asas do aeroporto, minutos depois da decolagem em São Paulo. A asa passou perto do aeroporto, o raio passou perto da asa do aeroporto? Não, perto da asa do avião. Da aeronave. Da aeronave, foi do aeroporto. Não, da aeronave. Não sei, algumas poucas vezes que eu viajei de avião, chovendo, você via raio para todo lado. Comum. O raio passou perto aqui. Quem prova que o raio passou perto? 2 dedos? Não, 3 dedos, 3 centímetros. Agora, o Verdão venceu. Na Copa São Paulo, o Palmeiras bateu o Sampaio Correia. Tinha empatado na primeira fase. Agora embalou. 2-2. Foi em São José e se classificou para a 4ª fase da Copa São Paulo. O São Paulo bateu o Figueirense por 1-0, também avança na competição. Você assistiu o jogo? Eu vi o pênalti lá. Você viu? Que vergonha. O cara encostou perto do jogador de São Paulo, ele se jogou, estava fora da área, o juiz foi lá, deu pênalti, falou, não, você chutou o rapaz. E o Figueirense jogou bola pra caramba. Infelizmente, né? Um erro de arbitragem. Sei lá se proposital ou não, mas é errado. Um absurdo. Eles perderam de uma... E a prefeitura fala que vai corrigir os erros de digitação em carnês do IPTU. Não, mas tem dúvida, que é o mínimo. O mínimo que poderiam fazer. Lógico. E lembrando, gente, que em 2011, né, quando houve aquela... 2011 não, perdão, em 2013, quando houve aqueles aumentos exorbitantes do IPTU, que causou... Foto aérea, exatamente. Chama a atenção aqui, Arnone, de uma casa específica, por exemplo, que a casa tinha 60 metros quadrados no ano passado, e esse ano simplesmente apareceu lá
com a medição de 4.788,14 metros quadrados. Não é indústria. No mínimo. Maior que muito. Maior, ou seja, indústria. aí não é só questão de um erro de digitação também, falta de atenção de quem está preparando os carnês. Porque no mínimo ele não pode, quando ele vai preparar o carnê desse ano, ele deve ter alguma coisa que ele pode comparar com o ano passado. Eu não sei como é que funciona esse método específico, copia apenas os dados do CPF, mas é uma situação que parece que vão tentar resolver, mas já tem que resolver. Já estão começando a surgir vários casos, parece que esse aqui específico apareceu, e depois desse começaram a surgir outros aí também de aumentos exorbitantes. Várias pessoas reclamaram. Esperamos, é claro, que, como você falou, que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, mesmo porque, no caso aqui, muitas pessoas teriam que vender a residência para pagar o IPTU, infelizmente. Mas... Eu fico vendo o que eles fizeram no trânsito na Salgado Filho, aí você desce na lombada eletrônica, desce à direita para sair atrás da banca do Maia, ali pegar a assim. Qualquer idiota no mundo, qualquer imbecil que mexesse com a área de trânsito, entenderia que aquela não era rua para fazer virar ônibus, caminhão, carreta e outras coisas mais. Quando você tinha uma rua anterior a 100 metros, que tem uma passagem direta com 2 pistas, já caía. Mas na época eu conversei até com o iluminado que estava mexendo com aquilo, ele falou, mas o pessoal do Maia, não tem mais Maia. Vocês pegaram a rua ali do Luiz Roberto Mesquita de baixo, onde já tem um boteco, tem clínica, porque o Luiz Roberto na época liderou o movimento ali no Maia, porque ele queria transformar a residência dele numa área, numa clínica. Inclusive ele tem um estacionamento do lado ali agora. Então, ali pode. Ali não é do Maia. Ali pode. Ah, tá. Seus babão do caramba. Quero ver o dia que aconteceu um acidente violento ali, com uma perua escolar que parou nas portas ali, pegar o pessoal, e não sabe que atrás vem um ônibus, um caminhão, um desembeiçado para arrebentar quem está na frente. Aí, lógico. Sabe por quê? Esses babacas fazem as coisas, depois pega a malinha deles e vai embora de Guarulhos. Quem fica em Guarulhos é que tem que suportar e viver esses absurdos. Então, esse negócio não foi feito agora na época do Atílio, não. Isso aí lá na época. O Eló era prefeito. Era Patrícia Vera. Que não manjava de trânsito, que eu vou dizer Por onde anda Patrícia Vera? Deve estar pegando o metrô por aí, lá no Nordeste, em algum lugar. E ela se cercou de alguns iluminados que moram em Guarulhos, né? Para serem assessores as seclas dela. Né? Aliás, algumas obras aí... Até medo de ver, rapaz, esses caras inventam cada secretário... Há algumas obras viárias em Guarulhos que dá medo, viu? Não tem noção nenhuma. Não tem noção. É uma coisa da projeção que eles fazem de fechar Paulo Facine, que era proibido, mas vale tudo, né? Fechar Paulo Facine para desfile, corrida de uma mão, corrida do mecânico, corrida... Do câncer, corrida, não sei o que. Como se no Brasil você resolvesse as doenças fazendo corrida. Em vez de fazer uma assistência médica decente, tem quanto uma para correr. Porque também se você não sarar, você morre logo correndo e já resolve o problema, entendeu? E aí tomam essas decisões, fazem cada desenho no papel, na prancheta. O papel aceita tudo. Você fecha isso aqui, porque aqui cruza aqui, porque aqui vira aqui. Se ele for lá ver no local a besteira que ele fez, ele vai embora da cidade com vergonha. São os técnicos, né? De prancheta. Exatamente, de prancheta. Eu falei prancheta, tá? E são pessoas que não conhecem o mínimo possível a cidade. Porque se conhecesse, se transitasse... Exatamente. Fariam coisas bem melhores, com certeza. Não entende nem de bom senso, nem de vergonha na cara e outras coisas mais. Como você falou, a maioria não pega nem essas vias de Guarulhos, vem pela Dutra... Nunca pegaram na cabo da enxada. Vai pegar no cabo da enxada para ver como é que dá calo na mão. Não é só ter calo de outras coisas, não. De contar dinheiro, não. Dinheiro dá calo, né? Com certeza. Fala. O Arnone, a Secretaria Estadual da Educação diz que vai repor todos os equipamentos furtados e vai realizar o conserto do sistema de segurança da Escola Conselheiro Crispiniano no centro. Nós já falamos na matéria, repor, tudo bem. Agora, dizer que vai consertar o sistema de segurança, nunca teve. Não teria acontecido isso. Não teria acontecido, agora você teria como identificar quem fez, né? Ótimo. Nunca se preocuparam. Agora que o ladrão entrou, vamos pôr uma tranca, uma tramela. Antigamente nem usava tramela, nem fechadura existia, era tramela. Só rico tinha fechadura. Só um destaque esportivo aqui, já que nós estamos finalizando aqui da cidade, que
o Guima, o José Carlos Guimarães, aí, conhecido no meio esportista, vai promover a cerimônia de entrega do troféu Destaque Esportivo do Ano, no dia 19. Tem bola de ouro lá, troféu para quem se destacou aí, principalmente no futebol de várzea. A gente sabe que o Guima aí luta. Isso é informação política profunda. Luta muito aí e tal, mas vamos lá. Não. Vai ter bola de ouro. Tem. Fala. Pois é, para finalizar, né, toma cuidado, hein? Redes sociais, todos nós, né? Redes sociais, já passei dessa fase. as redes sociais podem virar terror dos casais. Tá? Aí, tá vendo? 2 em cada 5 casais já tiveram problemas em relacionamentos afetivos por causa de postagens ou mensagens nas redes sociais. Homoafetivos ou afetivos? Tudo, GLBT. E só lembrando, GLBT também. Essa questão das redes sociais, ela está atingindo toda a população, já até tratamentos específicos, né, para pessoas viciadas em redes sociais, pessoas que acabam vivendo uma realidade aí paralela. Não, eu conheço gente que não aceitava telefone celular, mas nem a pau. Era um absurdo. Não? Eu tinha olho, como é que você tem um negócio desse? Isso é um absurdo, não serve para nada. Rapaz, não era do amigo nosso? Bem amigo. Bem amigo. Bem amigo. E agora, foto de biquíni, Fernando, na rede social? Ah, sim, fazer biquinho, coraçãozinho. Agora eu já estou tirando na frente do espelho também, você viu, meu? É legal, você aparece 2 vezes, sabe? Narciso? Não, você se sente duplo, você aparece 2 vezes. Mas tá, ó, não tem coraçãozinho. Vamos lá. Modelo, não sei o que tá, coraçãozinho. Se beber, não dirige. É isso aí, sexta-feira hoje, vamos pro descanso, final de semana, a gente aproveita até segunda-feira para lavar o casco do elefante, a lona do circo, tudo, arrumar tudo certo. E nós estaremos de volta, se Deus quiser, na terça-feira, com mais uma edição do Radar. Nessa sexta, meu filho, se você for beber, não dirija, né? Ou se dirigir, não bebo, mas foi só beber para me chamar que eu vou, né? Vamos nessa. Bom dia a todos, bom final de semana, fiquem com Deus. Até terça. No ar, Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.